Alô, turma do P2. Caio Barros de volta. Lívia Carolina, minta e diga que sentiu saudade de mim. Ah, se é pra mentir, então senti muito, amigo. Brincadeira. Eu senti sim, é verdade. Voltamos em grande estilo, hein? Voltamos. A entrevista de hoje foi muito boa. Olha, gente, hoje falamos com o delegado Saraiva, um dos protagonistas pela queda do ministro Ricardo Salles, né, o ministro do Desmatamento. Lívia, eu vou te confessar, eu mudei um pouco minha percepção, mudei muito, na verdade, minha percepção sobre a Amazônia depois dessa conversa, viu? Com você foi a mesma coisa ou não? Não, assim, eu já tinha uns pensamentos meio parecidos, assim, com os dele, por conversar com outras pessoas e tal, mas ele contou fatos pragmáticos que se a pessoa não tá lá vivendo, né, a gente não tem como saber. E assim, houve algumas coisas que ele falou que eu fiquei bastante abalada, Caião. Fiquei Não, bastante pois é, abalada, sim. ele deixou claro que essa conversa de desmonte não é uma coisa, não é um mero discurso, é uma coisa real e concreta, e eu falo isso também porque é uma visão totalmente diferente do que é publicado nos jornais e na opinião pública do Sudeste. A gente falou sobre a tatuagem do delegado, a gente Sim. falou sobre o seu ingresso na polícia, a gente falou sobre a Amazônia, claro. O que mais, Lívia? Projeto de desenvolvimento, diplomacia ambiental brasileira e, obviamente, sobre a Operação Androantos, né, que é a operação responsável pela maior apreensão de madeira ilegal na história do Brasil. E que envolve o Salles também, né? Tá imperdível, gente. Estamos aqui hoje com Alexandre Saraiva. Alexandre é delegado da Polícia Federal, lotado atualmente em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. É doutor em Ciências Ambientais e Sustentabilidade da Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Foi superintendente da Polícia Federal no Amazonas de 2017 a 2021. Chefiou a Operação Androantos da Polícia Federal, responsável pela maior apreensão de madeira ilegal já realizada na Amazônia. Tudo bom, delegado? Tudo bom. Obrigado, Lívia, pela apresentação. Prazer estar aqui com vocês. E o que a gente puder ajudar aí para esclarecer a questão da Amazônia, será um prazer. Obrigado pela presença, delegado. A gente que agradece. Obrigado, Caio. Delegado, seguinte, tem uma matéria recente de uma revista de circulação nacional, na qual o jornalista relata que o senhor tem uma tatuagem na qual se lê Born to War. Então, eu tive essa informação e eu gostaria que o senhor contasse para a gente qual foi a primeira guerra que o senhor teve que lutar. Bem, primeiro que essa mesma a revista colocou lá o meu inglês enviesado, né? Mas está correto, né? To war é um verbo, né? War é outra coisa. Enfim, só para fazer esse esclarecimento, que um monte de gente me ligou falando: pô, você escreveu errado a sua tatuagem. Se tivesse errado, eu ia tatuar por cima no dia seguinte. Mas eu venho de família humilde, então, assim, foi uma constante na minha vida lutar. Mas sempre a boa guerra, né? O bom combate, pelo que a gente considera justo, certo. E eu nunca me neguei a entrar nessas guerras pelo que é certo, sem me ligar a questões políticas, porque eu não sei, mas para mim esse conceito de esquerda e direita ele está muito desgastado e eu separo o mundo em pessoas honestas e pessoas que não são honestas. Então, e acho que dá para a gente conversar muito com uma pessoa que é honesta. E as pessoas que são honestas, elas se agregam naturalmente e o contrário também é verdadeiro. A gente pode, né? Eu acho que é uma questão de afinidade, alguma coisa. E as últimas aí, desde que eu fui para a Amazônia, né? Eu fui para a Amazônia em 2011, início de 2011. E eu fui porque eu fui como voluntário para assumir a superintendência lá em Roraima. Antes de ser superintendente do Amazonas, eu fui superintendente em Roraima e depois, por 3 anos e meio, depois no Maranhão por 4 anos. Todos os estados da Amazônia é legal. Quando eu cheguei em Roraima, e um dos motivos de eu ter ido para lá foi poder fazer alguma coisa pela Amazônia. O senhor já estava há quanto tempo como delegado? Eu estava há 7 anos como delegado. 7 para 8 anos como delegado. Entendi. Mas cheguei lá, o desmatamento tinha aumentado 363%. Né? E nós ficamos numa correria, mas eu pensei, pô, mas acho que a Amazônia vai acabar mesmo, porque
Não, sabe? Você não via uma possibilidade de vencer aquela torrente de coisas. Mas o que nós pensamos vamos atrapalhar o máximo que a gente puder. Uhum. Vamos ser a mosca na sopa. O que for possível, a gente vai fazer para atrasar o lado desses caras. Né? Mas o senhor já tinha pertencido a alguma outra força policial? Ou foi seu primeiro cargo público, seu primeiro cargo na área de segurança? Como foi? Não, antes eu me formei em Direito, na Universidade Federal Fluminense. Aí depois eu advoguei por um tempo, fiz concurso para a Justiça Federal, fui servidor da Justiça Federal. E depois fiquei 6 anos na Justiça Federal do Rio de Janeiro. E depois fui para a Polícia Federal em 2003. Em 2003. Aí fui lotado em Nova Iguaçu. Primeira lotação foi a delegacia em Nova Iguaçu, aqui no Rio. Depois fui ser chefe da delegacia. Com o quê? Você lidava com o quê nessa época? Não, Nova Iguaçu, as delegacias descentralizadas, elas são assim, clínica geral, né? Tem tudo. Mas eu sempre tive um pé no meio ambiente, né? Então, mesmo por que sempre? Por quê? Eu não sei. Eu sempre tive essa coisa. E sabe que assim, você sabe o motivo da sua existência, né? Eu sempre tive essa sensibilidade com o meio ambiente. Eu adoro o trabalho da polícia, já fiz vários outros trabalhos que não são da área de meio ambiente, mas é engraçado que no Rio de Janeiro eu fiz várias operações, né? Fiz assim, coordenei uma equipe, fiz parte de uma equipe, sempre falo eu, mas entende-se, né, uma equipe. O grupo. O grupo. Mas assim, o que o pessoal lembrava de mim era dos passarinhos que eu aprendia, né? Não adianta, sabe? É o delegado dos passarinhos, mas eu não achava isso uma crítica, não, sabe? Eu achava até legal, pô. E aí até um amigo falou que a delegacia de meio ambiente era a única delegacia que prende quem tem que ser preso e solta quem tem que ser solto. No caso, os passarinhos. Legal. E esse voluntário que você falou que você estava 7 anos na polícia e surgiu um voluntariado dentro da polícia para ir para Roraima. Como é que foi sair do Rio de Janeiro, sua terra natal, para Roraima? Foi lá no Monte Roraima também? Eu não cheguei aí, infelizmente. Na correria acabei não indo. Mas nessa época eu já era chefe da delegacia de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. É a maior descentralizada da Polícia Federal no Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, uma delegacia muito importante. E eu lembro que eu estava numa sexta-feira, assim, final do ano, acho que já era novembro, e me ligou na época o corregedor-geral, que era o doutor Caetano, falou assim: Saraiva, eu tenho uma missão para você. Eu falei: chefe, missão dada é missão cumprida. Então tá, a missão é superintendente em Roraima, você aceita? Eu falei: aceito. Eu acho que ninguém nunca na história disse esse sim tão rápido. Aí depois eu fiquei no final de semana pensando assim: nossa, o que eu vou fazer agora? Eu não posso voltar atrás, já falei, agora eu vou ter que ir. Aí eu fui muito feliz lá. E é importante a gente ver eu sempre morei no Sudeste, Rio de Janeiro, né? E assim, eu descobri que nós não conhecemos o Brasil de verdade, o Brasil profundo, né? E aí eu falo sempre um verso de uma letra de Milton Nascimento que diz assim: ficar de frente para o mar, de costa para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. E eu vi de verdade que é isso, e aí o problema é que as grandes políticas são pensadas na região Sudeste, né? Sim. As linhas de pesquisa que são financiadas pelo CNPq raramente vai para um pesquisador da região Norte. Ou seja, tem gente no Sudeste escrevendo sobre a Amazônia e que conhece pouco, superficialmente, a Amazônia, e aí a gente fica vendo um monte de coisa por aí que não condiz com a realidade local. E eu fui para lá, eu falei muito tranquilo, porque eu fui para lá também pensando do mesmo jeito. E eu mudei de ideia porque a gente vai vendo as coisas na sua frente, você tem que mudar de ideia, né? Você não pode insistir, não pode querer mudar o mundo, ajustar o mundo à sua cabeça, né? Sua cabeça tem que se ajustar ao mundo. Você foi para lá tendo em mente o quê e o que mudou vivendo a realidade? Eu fui para lá achando o seguinte: o que destrói a Amazônia é o agronegócio, é soja, né? Porque se você pega 99% dos artigos científicos, diz isso, né? Só que isso não é verdade, né? Isso já teve, essa dinâmica já existiu. E não estou dizendo isso que assim, o que eu estou falando também não é regra geral para toda a Amazônia, não. Tá? Assim, eu vi em Roraima, o que eu vi no Amazonas, o que eu vi no Maranhão, e o que eu vi bastante no Pará. Hoje, essa dinâmica mudou. Essa sequência, desmatamento, soja, desmatamento, gado, essa dinâmica não existe mais, quase não existe mais. Estou falando de 2008, 2009, 2010 para frente. Tá? E o que está acontecendo hoje? A madeira dura, tropical, ela teve um aumento de preço muito grande no mercado internacional. Por quê?
o mercado sempre foi dominado pelos países do Sudeste Asiático, que colocavam muita madeira no mercado, mas eles têm cada vez mais oferecido menos madeira. Por quê? Não tem mais de onde tirar lá. Está muito escasso. Então, isso aumentou a pressão sobre a madeira da Amazônia. Então, ficou um negócio muito lucrativo. Para o sujeito entrar numa terra da União, tira toda a madeira e vende parte para outra. Não quer saber de plantar. A gente fez um cálculo lá, para cada 100 hectares, ele ganha $500 mil. É muito dinheiro. Que isso. É muito dinheiro. Né? Porque a mão de obra para ele custa zero, praticamente. É trabalho análogo a de escravos. A matéria-prima, custo zero. O segundo principal insumo da indústria madeireira, depois da madeira, é a energia elétrica, que eles não pagam também. Sim. Fácil, né? Sim. Não tem como o legalizado competir com esse pessoal. Aí depois a terra é grilada. A terra fica grilada, especula-se, mas não ocorre efetivamente grandes culturas ali, não tem acontecido isso. Se pegar os dados do IBGE, vai ver que a produção agropecuária nos estados da Amazônia Legal, nos últimos 10 anos, subiu 2%, muito pouco. E o desmatamento disparou, 80%, 90%. Então, não existe uma relação positiva hoje entre uma coisa e outra. E parece que eu estou falando uma coisa inédita, né? Mas, na verdade, não. Porque se você pegar um livro sobre Mata Atlântica, que é a minha Bíblia, sobre a destruição da Mata Atlântica, escrito por um americano chamado Warren Dean, e ele narra como é que foi a dinâmica toda da Mata Atlântica, da destruição, e ele fala lá de como a madeira teve um papel crucial na destruição de boa parte da Mata Atlântica. Porque eu falo também, assim, como política, falo como estudioso do assunto, né? Minha tese foi sobre isso. Como política de ataque a essa organização criminosa, a melhor estratégia é estrangular o mercado ilegal da madeira. Porque o que vem depois dessa devastação não faz diferença se é gado, se é soja ou se é um shopping. A floresta já foi destruída. O que nós temos que evitar é que se comece esse processo. E a madeira, ela financia o resto. Aí essa terra, que é grilada, e assim, grilada das formas mais absurdas, eu mostrei lá na Câmara dos Deputados, não sei se você viu a apresentação que eu fiz, pô, é uma grilagem assim, que não tem condição, não precisa ser um Sherlock Holmes para descobrir aquilo ali. Né? Essa terra depois é utilizada por essas pessoas em garantia de empréstimos públicos. Então, caramba. Então, você dá uma terra que não é sua, e você tem como garantia de um empréstimo para você plantar, e você não planta. Ou seja, você engambela o Estado duas vezes, né? Você grila a terra e depois oferece como garantia de um empréstimo público. Duas vezes. Né? É o melhor dos mundos. Sim. Para esses criminosos. Né? Delegado, quando o senhor chegou lá, qual foi o primeiro caso ou a primeira operação, ainda no primeiro estado, que foi Roraima, né? O primeiro, o senhor disse, foi o primeiro, né? Roraima. Foi a Operação Salmo. Então, isso que eu ia perguntar. Qual foi a primeira operação que mostrou para o senhor o seguinte: a coisa é muito complicada, mas eu vou ter que ficar aqui? Foi a Operação Salmo 9612. Salmo 9612. Em 2012. E ali a gente viu, a gente pegou os processos. Porque as pessoas têm que entender. E é muito difícil, assim, eu falo isso, mas as pessoas têm dificuldade de entender. Muito grande, mas assim, não por ser difícil, mas porque estão apegadas a uma ideia errada. Por que as pessoas tiram madeira da Amazônia e conseguem vender? Porque elas conseguem um documento para colar naquela madeira. E esse documento sai de onde? Sai de um processo administrativo. Então, um exemplo que eu sempre uso é o de uma empresa criminosa que vende automóveis furtados. Ela pode vender esses automóveis furtados como sucata, mas não vai ganhar muito. Agora, se ela tiver um esquema no órgão estadual de trânsito que arrume um DUT, CRV, que ele coloque naquele carro, esquente aquele carro, aí, meu amigo, a conversa é outra. O lucro é muito maior. É só a gente substituir madeira, carro por madeira e CRV por DOF, documento de origem florestal, que é exatamente o que eu estou dizendo. Não dá para exportar uma madeira sem DOF. Quem emite o DOF hoje são as secretarias de meio ambiente. Exatamente. A Lei Complementar 140 tirou essa atribuição do órgão federal, que é o IBAMA, e passou para os estados. Isso, para mim, foi o maior desastre para a Amazônia, foi essa Lei Complementar 140. Isso é terrível. Não que fosse perfeito antes, mas ficou muito pior. Por que ficou muito pior? Quem conhece os estados como Amapá, Roraima, mesmo Amazonas, é como uma cidade do interior. Todo mundo se conhece. Então, assim, a pressão em cima do servidor do órgão estadual, em que pese aí
E faço sempre essa ressalva de verdadeiros heróis dentro desses órgãos aí, que, apesar de toda a pressão, eles mantêm a conduta correta e fazem parecer lá contra tudo, passam 2 páginas, está autorizado tudo. Então, essa pressão sobre o servidor é muito grande. Esses processos são públicos, mas você não consegue ter acesso, não são nem digitalizados. O Pará não tem nem processo. O Pará não tem nem processo. E o processo administrativo, dentro de um Estado de direito, ele é o quê? Ele é a garantia de que o Estado está cumprindo a lei que ele mesmo criou. Né? O mínimo que se espera do Estado é que ele cumpra a lei que ele mesmo criou. Sim. E quando você não tem um processo administrativo confiável, se deturpa tudo, né? Mesmo as normas são deturpadas. Delegado, sobre a Lei 140, eu fui fazer uma pequena pesquisa assim, eu vi que muita gente elogiou ela na época, porque falava que ela ia desburocratizar o licenciamento ambiental, que antes não havia segurança jurídica, porque um órgão emitia um documento, aí vinha o IBAMA, emitia outro, o cara comprava uma terra, não sabia se era dele ou não. Como é que a gente muda essa lei hoje para ela ser mais efetiva? Volta para o IBAMA? Eu acho o seguinte, a ideia em si, ela não é ruim, de fato, né? Mas às vezes uma ideia boa é utilizada com a finalidade errada, né? E para se alcançar objetivos errados. Eu acho que hoje é muito difícil mudar isso. O que deveria ser feito, isso aí seria fácil. Vamos ver, os 2 estados que mais desmataram no ano anterior. O IBAMA vai lá e faz uma auditoria nos processos administrativos desse estado. O IBAMA ficaria como um órgão, né, de Revisor. Fiscalização, como se fosse uma agência. O IBAMA é uma agência, mas como funcionam as agências reguladoras? Mais ou menos nesse sentido. Aí nós, por exemplo, o Pará é recordista, quase todo ano. Tem que olhar os processos administrativos do Pará, não vai encontrar, porque não tem. Não tem. Pará não tem processo administrativo, Pará não tem concurso para analista judiciário, analista ambiental, não tem. E aí não é coincidência que seja o Estado recordista. Uhum. Delegado, e hoje em dia, além da madeira, quais os produtos que são mais cobiçados, né, cuja extração é mais cobiçada, e quais têm potencial de maior irregularidade, né, das pessoas, dessa mesma forma que fazem com a madeira, fazendo com outros produtos, pela sua experiência? Nós temos aí o ouro, muito ouro na Amazônia, né? Temos que ter uma política para atacar esse tipo de criminalidade. Nós fizemos uma experiência muito bem sucedida lá no Amazonas, com uma tecnologia nova. Temos a questão dos crimes contra a fauna, e aí nós podemos dividir na questão do tráfico de animais silvestres, a biopirataria, e temos o extravio, o furto, o roubo de nosso patrimônio genético, que é muitíssimo importante. Talvez seja a maior riqueza da Amazônia, seja isso. E que é claro que países estrangeiros, laboratórios estrangeiros, pesquisadores estrangeiros estão ali. Nem sempre, né? Eles não sabem. A Amazônia é muito grande, o que a gente pode estar perdendo de patrimônio genético. Seja porque esses países se apropriam desse patrimônio e infelizmente, nossa lei de patente permite que seja patenteado micro-organismo, e aí o país de onde saiu o micro-organismo não ganha absolutamente nada, como também a gente pode estar, quando você faz uma destruição tão ampla como é feito, existem organismos que só existiam ali, né? E você vai perder para sempre. Cada vez que uma espécie é extinta, e tem um monte de espécies que deve estar sendo extinta, que a gente nem sabe que existe, como aconteceu na Mata Atlântica, isso é um prejuízo que é inimaginável, porque a grande riqueza deste século e do próximo vai ser o patrimônio genético, que vai curar doenças, vai prolongar a vida, enfim, resolver um monte de problema da humanidade. E que a gente está perdendo, primeiro porque não se investe em pesquisa, né? Um país que não investe em pesquisa, em ciência, em educação, está condenado à subserviência. Né? Isso é muito claro, e ficou muito claro mais ainda nessa pandemia, né? Que na pandemia nós vimos como funciona o direito internacional, né? É a lei do mais forte. Lei do mais forte. Até a de pirataria teve por parte das grandes potências. Então, assim, não é ser aquele nacionalismo exacerbado, extremamente nocivo, mas a gente também tem uma ciência que o mundo é um lugar perigoso. Não está cheio de gente boa no mundo, né? E a gente tem que se proteger.
E qual a melhor forma de um país, de um povo se proteger? Com educação e ciência. Tudo sai da ciência. As armas saem da ciência, né? As vacinas saem da ciência. Tudo sai da ciência, né? Por que tem o Vale do Silício? Ciência. Por que não é no Brasil? Porque eles investem mais. Você tem uma ideia? A Alemanha, em 1910, no início do século XX, os estudantes de secundaristas tinham acesso a um microscópio óptico. Já tinham acesso a um microscópio. Eu fui ver isso, que está quase na faculdade já. Então, por quê? Porque a universidade alemã, a escola alemã, era próxima das empresas. Então, assim, havia uma sinergia muito grande da universidade, onde era produzida as ideias para quem ia aplicar. E o que eu defendo é que isso tem que existir no Brasil também, não só em relação às empresas, mas em relação às instituições, para que a tecnologia, a polícia possa usar justamente para defender o patrimônio público. E o brasileiro... pode ir, Vamos falar? Isso que eu ia falar, a gente estava falando de tecnologia. Quais são as principais tecnologias que a gente usa hoje, se é que pode ser dito, né, que a gente usa hoje no combate a esse tipo de crime na Amazônia? E como como funciona a logística entre, por exemplo, Forças Armadas, Polícia Federal? Como é que, na medida do possível que o senhor puder falar, como vocês compartilham materiais ou informações, ou mesmo o uso, né? Tem os satélites, como que funciona assim? Bem, eu acho que hoje a grande ferramenta são as imagens de satélites de alta resolução temporal, né? Além da resolução espacial, muito melhor, né? Mas também resolução temporal, que tem imagem agora de ontem. Isso posso divulgar, porque eu só vou falar coisas realmente de conhecimento público e tecnologias que é bom que as pessoas conheçam, porque é uma forma de prevenir a ocorrência do crime. Então, como é que surgiu esse sistema de satélite, a compra desse sistema de satélites? Foi num projeto piloto lá do Amazonas, nós tínhamos um recurso lá de um TAC que havia com o Ministério Público do Trabalho, destinado a comprar para-raio para a superintendência. Mas, assim, a gente estava sempre chegando atrasado, os peritos reclamando que não tinham boas imagens, e eu falei, então sai aí e procura alguma solução para mim, e eu dou um jeito de arrumar o dinheiro. E 2 peritos trabalhando lá comigo, o Mirozinski e o Herbert, apresentaram assim, o jeito é isso aqui ajuda demais. Aí, conversando com o representante da empresa, tinha esse dinheiro do para-raio, falei, quer saber? Esquece para-raio, vamos comprar esse negócio. E aí, adquirimos assim, 50 mil quilômetros quadrados no arco de desmatamento, aqui no sul da Amazônia. Assim, e os resultados foram surpreendentes. Depois, no ano seguinte, na época era o ministro, o Dr. Sérgio Moro, ampliaram para 180 mil quilômetros quadrados, aí já para outros estados, e hoje é o Brasil inteiro, cobertura do Brasil inteiro. Então, assim, isso dá uma grande vantagem para a polícia. Essas imagens, porque, essa operação Androantos mesmo não teria surgido sem as imagens de satélite. Então, assim, isso foi um grande salto em termos de ferramenta investigativa. Um grande salto. Foi uma das coisas que me levou a acreditar, mudar de ideia, não, tem jeito. Tem jeito, dá. Agora dá. A Polícia do Norte, ela está bem estruturada, a Polícia Federal, principalmente, ela está bem estruturada para combater esse tipo de crime? Olha, eu acho que... além da mudança de ciência, tecnologia e mais investimento em pesquisa, principalmente na região norte, precisa haver também um grande robustecimento aí das forças policiais, da tecnologia lá. Olha, eu acho que, assim, concurso é sempre bom, né, para renovar e tudo. Eu acho que um problema sério foi a gente não contar com o IBAMA. E aí, assim, o que a gente está falando aqui de polícia, mas, na verdade, o órgão mais importante ali é o IBAMA. Porque tem uma expertise, a atividade fim, e eles sempre combateram, foram muito aguerridos, eu sou testemunha disso, de como eles são importantes, e eles ficaram fora completamente, o IBAMA foi desarticulado. A partir de quando? A partir de 2 anos para cá. Mas, delegado, é desarticulado como? Eles foram... Desarticulado. Não, mas assim, boicotados ou retirados de lá? Retirados mesmo. Saíram do cenário, saíram completamente do cenário. Vários amigos meus que desenvolveram um trabalho excepcional foram, como se diz, para a geladeira. E qual foi a justificativa? Contenção de gasto, de repente? Não tinha justificativa.
Tinha. Meu Deus. Todo Como mundo é que sabia. Eu fiquei meio boba agora. Eu também, caramba. Ficamos até em silêncio agora. E Desse jeito. desguarneceu a polícia também, né? Porque imagino que você acabou Claro, de fez falta, faz falar, muita o falta. parceiro, né? Lógico, você contar Meu com a Deus. expertise de um cara que... Porque, assim, primeiro, a legislação é complexa. Sim. Né? Segundo, você precisa de segurança jurídica para atuar. E você tendo o IBAMA, você tem uma outra esfera junto contigo, né? A polícia trabalha na parte do processo penal, na esfera penal, e o IBAMA na esfera administrativa, que são independentes. Então, o IBAMA pode embargar, pode... Aqui também pode, mas a administrativa às vezes, por vezes, até melhor. E desafoga um pouco também a polícia, né? Sim. Porque no trabalho você tem que fazer tudo, aprender, embargar. O IBAMA você... para medição da madeira, enfim, uma série de consultar sistemas. E, aliás, para vocês terem uma ideia do absurdo que é a coisa. Tem um grande sistema chamado SISDOF, que agora está mudando para Sinaflor. Nós, Polícia Federal, sempre tivemos acesso ao SISDOF Sinaflor. Comparando com a questão do trânsito, é como a gente ter acesso ao sistema do Detran, para olhar a placa de carro. Desde março, a gente está sem esse sistema. Desde março, a gente está cego. A Polícia Federal está cega para isso. Mas retiraram vocês? Tiraram. Mas isso é feito via portaria? Como é feito isso? Não foi feito por via nenhuma, que eu saiba. Simplesmente não se acessa. Não se acessa. Tomou Doril. Não se acessa. O link parou de funcionar. Foi assim. Caramba, que isso, gente. É uma bizarrice, né? A bizarrice. Como é que o senhor vê a percepção da mídia do Sudeste e da opinião pública, da opinião publicada em geral do Sudeste em relação à Amazônia? Porque a gente vê um discurso de que a gente tem que manter a floresta em pé de qualquer jeito, não podemos levar nada de desenvolvimento para lá. Ao mesmo tempo, a gente tem um IDH baixíssimo na região e a gente tem essa riqueza, né, de água, de patrimônio genético, de questão relacionada ao carbono, né? E como é que você vê essa percepção da mídia hegemônica aqui no Brasil sobre a Amazônia? Vou dar só um exemplo que acho que abrange bem isso aí. BR Transamazônica, né? A Transamazônica está aberta. A estrada já existe. Tá? Se vai asfaltar, é outra história, né? Mas ela já existe. Mas, em geral, as pessoas são contra, a mídia é contra a BR. Para começar, eu não acho que é a estrada que gera desmatamento. O que gera desmatamento é a ausência do Estado. Simples. E você chegar para um amazonense e dizer para ele que você é contra a BR-319, para ele que mora no maior estado da federação, dizer para esse cara que ele não pode ter uma estrada, ele vai ficar bastante chateado. Porque quem não está no Amazonas não sabe a dificuldade que é se locomover ali, o custo que isso implica. São em aviões pequenos, entre cidades, estradas péssimas, o rio que demora a beça. Então, assim, e tem que lembrar que tem lá, 2 milhões de brasileiros só no Amazonas. E essas pessoas querem ter as mesmas possibilidades que aqui no Sudeste. E o pessoal do Sudeste, o litoral de modo geral, fala sobre a Amazônia, tem que preservar a Amazônia, mas assim, olhando para a praia, né? Tomando um chope. Então, sabe, estão cobrando muito e fazendo muito pouco, porque você não vê esse discurso se transformar em medidas efetivas de proteção à floresta. Fica muito na cabeça das pessoas esse imaginário. E, de algum modo, isso até favorece os interesses de outros países, né? Porque aí vem aquela questão das ONGs. O que o senhor acha desse papel das ONGs? Porque tem muita gente criticando diversas ONGs estrangeiras que falam que elas estão ali, muitas delas estão ali apenas para tentar extrair patrimônio genético e gerar um discurso dentro do Brasil para que a gente não desenvolva e fique com a gente mesmo essa Amazônia, né? Olha, eu não sei, eu acho que tem ONG boa e ONG ruim, como empresa. Eu já tive boas experiências trabalhando com informações prestadas pelas ONGs e acho que, assim, no geral, é positiva a atuação. No geral, é positiva. Eu acho que é uma coisa que precisa. Mas eu critico muito esse discurso europeu e americano, né, que nos cobram assim, uma responsabilidade imensa. Ok, eu não nego,
tá? Mas eles também têm obrigações como consumidores, eles deveriam ser consumidores responsáveis e não são, porque quando a gente pega a legislação europeia e olha lá a legislação, o regulamento europeu 910 e compara com o regulamento europeu 1765, um é que regula a importação de madeira e o outro que regula a importação de carne. O que regula a importação de madeira, ele é extremamente leniente, frouxo, só tem que declarar, o importador só tem que declarar a primeira vez de quem comprou, ao passo que o que regulamenta a compra a importação de carne bovina, ele é extremamente rigoroso, tem mais de 200 artigos, a palavra rotulagem escrita 35 vezes. Então, assim, não digo que está errado. Agora, por que não faz isso com madeira? E sabe por que Então, faz isso é com por madeira? hipocrisia deles. É por hipocrisia. É porque a nossa madeira entra na Europa como insumo para a economia deles, né? Ao passo que a nossa carne entra como concorrência. Então, assim, é uma grande hipocrisia. Porque se quisessem proteger mesmo, se você quer proteger a Amazônia, você protege as árvores da Amazônia. Sim. Coisas que não estão nem aí. Isso é outra crítica que eu faço também no Brasil. Quando a gente exporta madeira, a gente faz um processamento primário. Caibro, né, pranchão, e chega lá fora e vira móvel. Pois é. Ou seja, nós, com a nossa madeira, nós estamos gerando emprego em outros países. Como deveria ser incentivada uma indústria moveleira na Amazônia, né, que tem um grande apelo. Né? Se a madeira é ilegal, você não vai ter nem arrecadação. Você não vai ter nem arrecadação. E outra coisa, o aproveitamento, uma árvore dessa leva de 200 a 1.400 anos para se formar. O IP, por exemplo. E quando no Brasil, pela forma como utiliza-se, só aproveita 25% da tora. 25% da tora, da árvore é 10%. Então, assim, é um desperdício enorme de energia que depois pega fogo, gera resíduo. É um desastre completo. E aí essa madeira entra nos Estados Unidos, na Europa, por um preço de banana, um preço ridículo. Eu falei numa palestra com os embaixadores europeus lá em Manaus, que eles foram numa reunião com o vice-presidente, que foi lá na superintendência, eu falei para eles, vocês nunca acharam estranho, não? Vocês estarem comprando na Europa eucalipto, pelo mesmo preço do IP? O eucalipto leva 5 anos para se formar, o IP leva 400, vocês nunca acharam esquisito isso? Não é possível. Ninguém desconfiou. Eu falei para eles, os sites estão aqui, os sites estão aqui, vocês podem entrar e olhar. E nos Estados Unidos, o IP é vendido a preço de compensado, o IP é vendido a preço de pinos. Isso é um absurdo. Então, no discurso político dos grandes líderes europeus, para satisfazerem o público interno, né, e ter voto, eles falam dessa questão da preservação, etc., mas debaixo dos panos estão comprando toda a madeira legal aqui do Brasil e destruindo a nossa floresta. Lógico, aí fala assim, a Alemanha está falando assim, nossas florestas, estamos aumentando nossa área de floresta. Claro, meu, você está aumentando, você está destruindo a floresta aqui. É como eles reduziram também a emissão de carbono. Como é que eles reduziram? Para transferir as fábricas para a China. Amigo, assim, isso aí... Olha, tem que explicar para esse pessoal que o planeta é o mesmo. Não adianta. Vocês estão falando aí em discurso, delegado, eu fiquei pensando assim, parece que tem um descasamento, que eu poderia dizer até meio histórico, entre o discurso do Brasil, o discurso da diplomacia ambiental brasileira, com a prática interna das nossas políticas públicas, né? Porque o Brasil, ele sempre teve, pelo menos desde o governo militar, ele sempre teve uma diplomacia ambiental bem altiva, né? E nos últimos tempos, inclusive nas últimas COPs, ali, acho que de 2003 para frente, a gente começou, inclusive, a produzir conteúdos, né? Conteúdos a serem estudados pelos outros países, né? Então, assim, e hoje a diplomacia, realmente eu não sei como que está no Brasil hoje, mas, assim, fica interessante porque você tem esse discurso internacional de, tipo, a Amazônia é nossa, mas é uma soberania que foi se modernizando aos poucos, né? E aqui dentro, as políticas públicas parecem que elas não avançam, né? Inclusive, o senhor acabou de falar aqui o negócio do IBAMA. Então, tipo, como que você produz conteúdo internacional e compartilha com outros países sobre como pensar combate à mudança climática, a preservação da biodiversidade, etc., e você não consegue garantir um IBAMA trabalhando junto com a Polícia Federal como uma política pública dentro do país, né?
E, tipo, é completamente, eu não tem nem adjetivo para falar sobre isso. Não, hoje é um discurso muito ruim. Muito ruim, é um discurso péssimo. Agora, no regime militar também era um discurso horroroso. Sim, sim. Um discurso horrível. Isso, era extremamente soberano, né? Não, e eu acho assim, eu sou assim, a Amazônia é nossa. Não vem com essa história aí, internacional, nada. Ninguém vai internacionalizar o petróleo da Arábia Saudita. Então, não tem dessa de internacionalizar a Amazônia. Né? Perfeito. Olha o Cristóvão Buarque, Caio. Cristóvão Buarque. Exatamente. Cristóvão Buarque fez um discurso sobre isso. Exatamente. Porque eu acho, por exemplo, eles têm que nos pagar por isso mesmo, igual pagam pelo petróleo da Arábia Saudita. E eu falo isso porque tem o Fundo Amazônia, né, que vem para a gente como se fosse um favor, uma doação. Não doação nada, amigo. Vocês têm que pagar. Igual vocês pagam pelo petróleo. Ponto. Né, pelos serviços ambientais da floresta. Agora, o regime militar, ele não protegeu a Amazônia. Não, muito pelo contrário. Sim. A ocupação, aquela ideia. Mas, assim, eu acho até, perdoando as pessoas, não o regime militar, tá? Não a ditadura, perdoando as pessoas de pensar naquela época de forma diferente, era uma outra sociedade, era um outro mundo, Guerra Fria, as pessoas estavam preocupadas com hecatombe nuclear. Mas o fato é que não protegeram nada. Nos governos posteriores, também não foi essa coisa toda, não. Em 98, Roraima pegou fogo quase toda. E quando o governo começou a se mobilizar, foi um desastre terrível, em 98. E nós tivemos um ponto positivo em 2012, muito com base na questão da política de comando e controle, que realmente foi um índice bastante baixo, entre aspas, 4.500 quilômetros ainda não é pouco, e depois só subiu. E quando eu tomei posse como superintendente lá em Roraima, em 2011, encontrei uma organização criminosa lá, encontramos. Quando eu tomei posse no Amazonas depois, muitos anos depois, era a mesma organização criminosa que estava lá. A mesma, com parlamentares a serviço, com tentáculo no governo do Estado. Então, assim, eu acho que nunca se atacou com vigor, o discurso nunca se traduziu realmente. Então, assim, não adianta a gente pensar que antes era bom, não era. Está muito ruim, talvez nunca esteve tão ruim a situação. Mas não era bom também. Sim. Tivemos bons momentos, sem dúvida. Tivemos bons momentos com a Marina, o Mink. Eu faço essa ressalva sempre. Adotaram Qual foi a melhor política coerente, pública da Marina lá? Né? Política de comando e controle, de cumprimento da lei. Houve destruição de maquinário, IBAMA, fortalecimento do IBAMA, né? E o Mink também. Então, isso aí claro que o impacto foi sentido, mas não houve continuidade depois. E depois você vê, depois de 2012, dispara. Chega a 7 mil, estava chegando a 10. E como é que, detalhe para a gente, agora chegando até um assunto mais quente e recente, como é que foi o processo? Conta um pouco a linha de tempo e os achados do processo da Operação Androantos. Androantos? Isso. Isso é coisa de filme, cara. Conta. A gente adora uns causos, viu? A gente adora o caso, Pensa assim, coincidências acontecendo, esse negócio. Porque o pessoal chegou para mim, em início de novembro do ano passado, aí me falaram assim, vimos pelo satélite que tem muita balsa ali no Rio Madeira. Provavelmente de madeira. Quando foi isso, delegado, mais ou menos? Isso foi início de novembro. Início de novembro do ano passado, tá, ok. Aí no dia 15 de novembro, tinha uma aeronave da Polícia Federal em Manaus para levar uma equipe nossa para o sul do estado para apoiar as eleições, segurança das eleições. Eu cheguei para o piloto, perguntei para ele, meu amigo, tem como levar mais um policial, mais um agente, e na volta você sobrevoa esses rios aqui, mostrei para ele, e confirma essa informação do satélite? Não, tranquilo. Aí, dito e feito, foi lá, fotografaram as balsas, me mostraram, eu despachei minha equipe. Estava confirmado, mas eu estou achando assim, é a madeira do Amazonas, né? Do sul do Amazonas, subindo. Quando eles abordaram a primeira balsa, não era a madeira do Amazonas, a madeira do Pará. Que por uma questão geográfica ali, fica próximo da divisa, essa balsa, com documentação do Pará, madeira do Pará, entrou no Amazonas. E aí nós apreendemos essa balsa, prendemos o comandante, e dali foi puxando o fio, e é lógico, com a madeira do Pará, você puxou o fio, você foi aonde? Foi para o Pará. Né? E aí uma chama a outra, e quando a gente foi vendo, tinha 226 mil metros cúbicos de madeira. E aí o problema, né?
E aí, na época, o governo comemorou, publicou na SECOM. Nós fomos lá no Conselho da Amazônia, conversamos com o vice-presidente, e o que ficou acertado era que a parte logística, que o Conselho da Amazônia estava tentando costurar, a parte logística, que me perguntaram assim, e agora, o que faz com essa madeira? Eu falei, pô, tem uma solução bonita e uma solução feia. Né? A solução bonita qual é? Vamos tirar aquela madeira de lá, vamos processar em Manaus e vamos destinar para construção de casas populares. E também estava uma notícia de enchentes fortes esse ano. Né? Sim. Mas, para isso, precisa que essa madeira saia de lá. O processamento a gente dá um jeito depois, mas tem que tirar essa madeira de lá. Só que acabou não acontecendo essa retirada da madeira. Né? Eu não sei por que cargas d'água, mas, aos poucos, o Exército se distanciou dessa operação, apesar de terem noticiado, o Ministério da Defesa comunicou nas suas redes sociais e no seu site como uma apreensão das Forças Armadas, não citou nem Polícia Federal, e depois deixou aquilo ali com a gente. Eu lembro até de uma reunião que eu tive no Comando Militar da Amazônia, uma vez, sobre isso daí, uma discussão longa, e não se chegou a um... Mas quem estava cuidando disso era o Comando Militar do Norte, né? Mas não houve não se conseguiu. E aí, ficamos com aquela situação ali pendente de como a gente retira a madeira dali, né? Porque a madeira em tora, ela tem muito menos valor que a madeira em... Deixa eu ver aqui. Que a madeira processada. Muito menos valor. E o custo ficou muito alto. Aí, o que aconteceu? Passando o tempo, né? A gente tentando fazendo perícia, muitas perícias. E aí, o ministro do Meio Ambiente recebeu as informações por parte da DEMAP, que é a Divisão de Meio Ambiente da Polícia Federal. Recebeu, é isso, porque foram lá reclamar com ele vários parlamentares, senador Zequinha Marinho, senador Telmário Mota, que inclusive me ameaçou em vários vídeos aí. Ameaçar por vídeo é mole, né? Você bota ameaça por vídeo, bota no... Fácil demais. Delegado, só uma observação. Então, não foi o Salles que foi diretamente te questionar? Foi ele. Não, sim, mas parlamentares foram até ele. Sim, foram até ele. Foram até ele, entendi. Foram até ele. Mas depois ele foi lá sim. área, né? E aí fez aquela pseudo-perícia lá. E pior, ele, pouco de tempo depois, ele deu uma entrevista me mencionando diretamente para o Estado de São Paulo. Ele deu uma entrevista de uma página, e questionando o trabalho da polícia. E aí eu tinha aqui quase 50 policiais lá no meio da selva, aparece alguém dizendo que aquilo está tudo errado. E você não sabia que ele não tinha gostado? Foi um susto. Pelo contrário, o que me disseram é que ele tinha gostado. Tá. Então, assim, eu fui totalmente surpreendido. Surpreendido. Eu falei, não é possível, que ele falou que estava tudo certo, que a polícia estava certa, como é que ele mudou de ideia assim? Eu falei, não sei. Essa vida na Amazônia é muito animada. Eu posso... Tédio, a gente não... Tá, aí ele deu uma entrevista criticando a polícia. Aí, no dia seguinte, eu dei uma entrevista para o de São Paulo, rebatendo tudo que ele falou. Aí foi quando eu falei que a boiada não ia passar. Porque eu estava irado mesmo. Mas eu falei assim, a minha resposta foi técnica. Tudo defendendo o trabalho da polícia. Era a minha obrigação, aliás. Eu era superintendente que falava para a Polícia Federal do Amazonas, era eu. E aí depois ele foi lá. Aí depois ele foi uma segunda vez lá. E aí apresentou várias caixas com documentos que comprovariam a licitude daquela madeira. A licitude? A licitude, que estava tudo ok. Foi numa quarta-feira, aí não tinha avião, veio de barco, recebemos isso no sábado de madrugada, eu fui para a superintendência sábado, trabalhando sábado e domingo direto. E quando eu vi aquele documento, eu falei, pô, não, isso aqui é brincadeira, né? Porque, assim, há fraude grotesca. A madrilagem de terra lá do Trairão. Trairão é um assentamento que o governo do estado do Pará fez em 1986, em cima de uma terra indígena. E aí não foi à frente porque o INCRA e a FUNAI, na época, embarreiraram, mas só que várias pessoas tinham adquirido aquilo ali. 32 anos depois, isso foi em 1986, 32 anos depois, o governo do Pará, vamos consertar essa injustiça. Vamos fazer uma permuta. Ou seja, quem comprou a terra lá em 86, vamos pegar uma terra do Estado e vamos dar para essa pessoa.
Aparentemente parece a coisa mais certa do mundo, né? Aí tem para lá o contrato de permuta. Mas só que essa permuta, quem recebe é Maria, mas quem comprou foi João. Uhum. E João não aparece no contrato de permuta. Não permuta na conta de João, mas o João não aparece. Só que quando sai no Diário Oficial, dá a entender que quem comprou foi Maria. Isso estava assim, na cara. Uma fraude grotesca. Aí eu pensei, pô, aí o cara tá me mandando documento falso, dizendo que tá certo, fazendo pressão. Esse documento aqui, na minha opinião, ele está envolvido. Isso daqui. Mas, assim, delegado, ele te municiou, o ex-ministro, ele te municiou com mais material para mais material falso. Com certeza. Eu pensei assim, nossa, eu ia levar 6 meses para conseguir isso. Obrigado. Gente. Não, é assim, Só te incriminou quase. Demais, não é possível. Achar que a gente não ia ver aquilo? Não sei. Eu não consigo usar explicação por que fizeram aquilo. Sério, se não tivesse feito nada... Tava melhor, né? Dali a queixa-crime, o que aconteceu? Não, aí eu fiz aquele negócio, preparei lá, e assinei e mandei. E no dia seguinte fiquei sabendo pela imprensa que eu ia voltar para o meu amado estado do Rio de Janeiro depois de 10 anos, quase. Mas como que foi essa linha do tempo? Porque foi de um dia para o outro. Foi no dia seguinte. Isso, eu recebi no sábado. Abril, isso, dia 14 de abril o senhor apresentou, e aí depois, no outro dia, o senhor estava exonerado, né? Exonerado. Foi publicado dia 21 de abril. Mas alguém ficou sabendo antes que o senhor ia apresentar essa queixa? E não. Depois, não, assim, eu avisei com 10 minutos de antecedência. 10 minutos de antecedência? E o senhor começou a receber telefonemas, sei lá, de repente, de algum outro ministro, aconselhando? Não, o senhor não sofreu pressão, o senhor avisou e fez. Assim, essa pressão... Todo mundo sabe que comigo não funciona. Mas tempo. É uma ligação de altíssimo risco fazer isso. Todo mundo sabe. O cara pode terminar preso junto. Sim. Tem pessoas que são mais fáceis de serem intimidadas e outras que todo mundo sabe assim, esse não adianta. Esse aí, além de... É louco, né? Para os padrões, né? O senhor acha que as consequências dessa operação elas serão duradouras ou tudo voltou ao normal com a sua... Não, eu acho que a gente conseguiu evitar uma coisa muito ruim, que seria a liberação daquela madeira, mas longe de estarmos numa situação confortável, longe. Pra você ter uma ideia, tem a Operação Aquanduba, saiu logo depois. Né? E a Aquanduba, sem querer, ela alcança, né? Ela se abraça com a Androantos, as operações se encontram. Porque a Aquanduba foi lá para ver o negócio da exportação de madeira. E a madeira que seria exportada foi o que a gente aprendeu na Androantos. Então, assim, sem querer, as operações se encontraram. Mas o delegado responsável, ele era chefe da Delegacia de Combate à Corrupção no Distrito Federal e estava já designado para ser delegado regional de combate ao crime organizado, que é o 03 na hierarquia de uma superintendência, e ele foi exonerado da chefia e não foi alçado a promoção que ele já estava certo para ele. Então, assim, isso aí não é coincidência, né? Logo depois, quer dizer, eu acho que é coincidência, sim, tá? Eu acho que é uma grande coincidência. Foi um ato falho. A gente também acha que é coincidência. Aí depois, o outro, que era chefe da divisão de combate a crimes ambientais, a DEMAP, que era o delegado Rubens, também exonerado. Peraí, pô. Que isso? Nunca vi isso. Nunca vi isso acontecer. 18 anos na polícia, nunca vi. Nunca vi. Caramba. Então, assim, eu acho que é uma situação muito delicada, mas mostra que, às vezes, as pessoas pensam, não, mas crime ambiental é um delito menor. Nada, isso aí é uma organização criminosa terrível, perigosa, ameaça pessoas. Qual que é o papel da justiça nesse processo? Porque o senhor falou que tinha feito uma operação no momento, mudou de estado, a mesma organização que deveria estar presa, ou deveria, enfim, estar quebrada, no mínimo, estava atuando novamente. Como é que a justiça, de modo geral, da sua experiência, como é que o senhor avalia o papel da justiça nessa questão? Olha, a gente tem juízes excepcionais
e outros nem tanto, né? Mas, assim, cada cabeça é uma sentença. E depois depende muito do tribunal também. Nós temos um sistema recursal realmente que pede-se muito, muito, muito tempo. Então, a questão, resolver o problema do desmatamento da Amazônia, ele passa por muitas áreas de conhecimento, muitos setores. A gente precisa melhorar nosso sistema de justiça no sentido da justiça ter mais efetividade. Né? Porque um recurso demora, às vezes, anos para ser julgado, os tribunais é soberbado, o juiz é soberbado. Por exemplo, no Amazonas, só tem uma vara de crime ambiental, no Amazonas. Nossa! Que isso? Né? Então, é complicado, mas sempre dá para fazer alguma coisa, e acho que dá para fazer. Mas, de fato, a nossa legislação processual penal não ajuda. Não ajuda. E a gente cai numa coisa que em direito se chama princípio da defesa insuficiente, né? Defesa insuficiente do bem jurídico. Porque quando a aplicação da lei não é suficiente para proteger aquele bem jurídico. Né? Então, é preciso, às vezes, que o Estado refaça a legislação, edite novas normas, com medidas mais duras. Por exemplo, no caso das mulheres, foi necessário fazer uma legislação que realmente desse efetividade contra a violência contra a mulher. Isso foi feito. É preciso que exista a mesma coisa em relação aos crimes ambientais. Para vocês terem uma ideia, não existe um tipo penal específico para tráfico de animais silvestres. É um grande problema na Amazônia. Então, assim, o sujeito que tem um passarinho em casa e o outro que está transportando 600, é a mesma pena, praticamente. Que isso, gente? É a mesma pena. Artigo 29. Muda quase nada. Basta não esse homem embora. Delegado, eu comigo não, porque assim, eu tenho entendimento, e alguns colegas têm, que a gente aplica a lei dos crimes ambientais e também o Código Penal. Mas a maioria esmagadora entende que não cabe isso. Então, e às vezes chega na justiça, ele faz uma defesa baseada na lei e o juiz aplica só o artigo 29. Sim. Delegado. Sim. E para o desmatamento é a mesma coisa. Eu vejo algumas coisas muito pontuais que, na minha visão, seria fácil de ser implementadas. Seriam fáceis de ser implementadas. Por exemplo, em questão quanto à LC 140. A gente podia ter o IBAMA como essa agência que revisasse os processos administrativos dos estados que estavam desmatando mais. Isso é uma pequena alteração na lei, assim. Lógico que vai exigir uma maioria absoluta por se tratar de uma lei complementar, né? Mas é uma coisa pontual. Esse outro ponto, inserir no Código Penal essa tipificação do crime de biopirataria. Bom, isso também não seria muito complicado. Não tem nada complicado, é questão de vontade política. E como é que... Sim, concluí. Não, aí eu queria saber como é que o Código Florestal se relaciona a esse arcabouço legislativo ambiental e se o senhor considera que também é possível, é necessário fazer atualizações nele, ou se ele está suficiente. Eu acho que precisa. Mas o Código Florestal teve um artigo, o artigo 29, que criou o Cadastro Ambiental Rural. E acho que ali foi um golaço. Né? Porque todo proprietário rural tem que ter o seu cadastro, delimitar onde começa, onde termina suas terras. Na época, que é o CAR, né? E na época foi muito criticado, porque diziam que o CAR ia regularizar a grilagem. Mas não, a própria lei diz que não serve para isso. Mas ele dá um documento para quem é autodeclaratório. Mas, na verdade, o CAR ele nos mostrou a grilagem. Então, assim, o CAR não criou a grilagem, mas ele mostrou quem estava fazendo a grilagem. Está em nome de um laranja? Tá. Mas ali eu já consigo puxar. Antigamente não dá para ver nada. Então, o cara, até no combate à queimada, está ajudando, porque junto com aquele sistema de satélites que eu falei para você consegue ver a imagem de hoje, de ontem, de anteontem, você vai seguindo a fumaça, né? O ponto de calor. Começou aqui. Tem CAR nessa área? Tem. Tem nome de quem? Eu já tenho uma linha de investigação. Foi feita até uma operação esse ano chamada pentaedro, né, que tem o tetraedro do fogo, acrescentamos mais o que é o criminoso, foi no dia 21 de abril. E é uma coisa que, assim, para prevenir a ocorrência das queimadas. Então, o Código Florestal, nesse sentido, ajudou. Agora, tem outras coisas ali que talvez... A questão da anistia, o pessoal reclama, mas, assim, eu acho que hoje o urgente realmente era a tipificação e essa questão da auditoria nos processos. Agora, tem um problema, eu não sei como esse pessoal tem uma força política tão grande, porque não passa nada. Você conseguir aprovar alguma coisa de proteção ao meio ambiente é muito difícil.
talvez por em razão daquele mínimo de 8, né, 8 deputados que a Constituição coloca, que no sistema bicameral, o Senado é para proteger os estados, para o estado grande não massacrar o estado pequeno. E a Câmara, para isso ter um equilíbrio, para o estado também ter representatividade da população. Só que, na Constituição, isso criou-se um mínimo de 8 e um máximo de 70. Então, para estados como Roraima, era para ter 2 deputados, tem 8. Amapá, e aí juntam um pessoal que com as cabeças eles não são muito legais, né, em relação ao meio ambiente. Isso é uma bancada muito forte. Essa parte já seria mais complicada de mudar, que é só emenda constitucional, né? Uma briga e quem é que vai fazer essa emenda para diminuir o número de deputados? Isso aí já... Nunca. Assim, mas se os deputados, mesmo assim, se os deputados da região sudeste realmente fossem comprometidos, dava para fazer uma... Mas ninguém está com essa... Olha, a sociedade brasileira tem que resolver se quer proteger a Amazônia ou não. E o momento é agora. Porque com o satélite lá da Planet, deu para ver como eles são eficientes na destruição. Parece uma lagarta andando numa folha. Assim, realmente um negócio muito rápido. E em 45 dias, lá nós acompanhamos 45 dias foram 400 hectares. Que isso? 400 hectares. 1 hectare é mais ou menos 2 campos de futebol oficial. Tamanho oficial. Nossa. Mas você pensa aí, foram 800 campos. 800 campos. Que isso? É muita coisa, muita coisa. E aí você vê, na época da destruição, aí você acompanha, por exemplo, a destruição aconteceu 5 anos atrás. Você vai lá e olha a imagem. Aí você olha a imagem hoje. Pô, de 5 anos não aconteceu nada, só está a área degradada. Como é que foi para a agricultura? Mas o sujeito escreveu lá no processo administrativo dele agricultura. E outro caso que acontece é a fraude à Lei 11.952, que é a grilagem. O que diz ali? Isso é crucial que se olhe. As pessoas não têm conhecimento disso. O que diz ali 11.952? Ela diz o seguinte: quem ocupar alguma área na Amazônia diretamente e com a própria família até 22 de julho de 2008, o Estado pode, até o limite, era de 1.500 hectares, o governo Temer aumentou para 2.500 hectares. Até o limite de 1.500 hectares, o governo pode dar um título de posse para essa pessoa, de propriedade para essa pessoa. Só que é até 1.500, ou até 2.500. Não, se explorou 100, é 100. Se explorou 200, é 200. Mas aí, a primeira indício de fraude nos processos, área, 1.499, 1.498, 1.497. Aí mudou para 2.500, 2.499, 2.498. Aí ocupa desde quando? Caso concreto. O sujeito falou, ocupo desde 2004. Tá lá. 2004. Só que ele nasceu em 96. Ele tinha 8 anos. Que é o Mogli. É o Mogli, gente. Porque você olha a área só tem floresta. Entendeu? Então ele não estava, não tinha idade. E isso não é um e outro, não. São vários casos assim. Os processos que eu já olhei mais de 1.000 processos. Sem brincadeira, eu pessoalmente já olhei mais de 1.000 processos. Eu nunca achei um certo. Eu sei que existe, mas eu nunca achei. Nem ninguém da minha equipe nunca achou. Ninguém nunca viu um certo. É fraude do começo ao fim. Eu faço um desafio. Se alguém me trouxer um processo de Roraima certo, não tem. Deve ter. 2. Eu nunca vi. É igual cabeça de bacalhau, fraude de urna eletrônica. Eu nunca vi. Delegado, eu quero só fechar direitinho a operação Androantos, até para nós aqui, para os nossos ouvintes também saberem. Eu não sei como funcionam as operações da Polícia Federal. Ela terminou, ela agora passou para as mãos do seu substituto. O que vai acontecer agora? Agora é só justiça? Vocês vão continuar investigando? Não pode falar? Como que é? Não, ela não terminou. E havia uma discussão dentro desse processo uma discussão, na verdade, na minha opinião, não existe, mas foi criada. Se é do Amazonas, a competência da Justiça Federal do Amazonas, ou do Pará. Por que aconteceu isso? No meio dessa confusão toda da Androantos, eu esqueci de contar isso é interessante, o juiz do Pará, que estava de férias, num processo que não era dele, era um juiz substituto, num habeas corpus, que é para libertar pessoas, ele liberou as balsas e o maquinário dos madeireiros. E colocou uma multa de R$200 mil para eu pagar por dia, para mim e para os agentes que estavam lá, os 3 agentes. Gente
Gente! Ó a justiça aí, ó a justiça. 200 mil reais por dia. Aí mas eu falei assim, pô, eu tô no Amazonas, esse cara do Pará, eu tenho que ser intimado por oficial de justiça, não vou entregar nada não. Eu falei pra ele, não entrega. Não entrega. Ah, vai descumprir, vou, não entrega. Aí os advogados depois vieram me falar que iam bloquear pelo Bacinjude a minha conta. Eu falei, mesmo, e quanto que eu já estou devendo? Ah, 1 milhão. Eu falei, porra, 1 milhão? Final do mês? Você vai ter minha conta? Boa sorte. Vai lá, entra. Entendeu? Mas, cara, é um negócio sem lógica. Absurdo, bizarro. Porque existe também a Justiça Federal em Santarém. Então, se não era a Justiça Federal do Amazonas, então que fosse a Justiça Federal de Santarém. Por que de Belém? Mas aí os advogados entraram com um conflito de competência, né? E está no TRE. Hoje, essa operação, a madeira está lá apreendida, a ministra Carmen Lúcia proibiu a liberação das madeiras, pediu para esses 2 juízes se explicarem as liberações que aconteceram, tanto do Amazonas como do Pará, e hoje está no TRF para decidir qual o juiz competente. Até onde acompanhei assim, pela mídia, é isso daí. Delegado, temos que aguardar esse julgamento. A mídia chegou a aventar a possibilidade, no começo do governo, do senhor, inclusive, integrar lá o Ministério do Meio Ambiente. O senhor chegou a participar de uma live com o Bolsonaro e, recentemente, né, depois dessa confusão com o Ministério do Meio Ambiente, o senhor foi extremamente atacado na comissão da Câmara dos Deputados por bolsonaristas, né? Por outro lado, no programa do Roda Viva, eles quiseram arrancar de qualquer jeito críticas enfáticas ao governo, os jornalistas, na sua maioria antibolsonaristas, né? Eles não queriam saber do processo ainda da Amazônia, eles queriam que o senhor criticasse, essa foi minha visão, né? O senhor criticasse praticamente o governo. Eu queria saber, né, sendo atacado de um lado e de outro, como é que o senhor se vê ideologicamente? Que partido talvez... Neutro. Existe neutralidade, delegado? Não é neutralidade, mas eu como pesquisador e como policial, eu tenho que ser neutro. Porque um pesquisador, eu fui chamado no Roda Viva como pesquisador, né? Um pesquisador, se ele não for neutro, ele vai deixar a pesquisa dele torta, né? Então, a minha neutralidade na análise dos fatos. Houve essa conversa mesmo de Ministério do Meio Ambiente, sim, no início. Eu fui chamado pelo presidente para conversar, conversei, expliquei para ele os meus pontos. Assim, pontos que para mim são... inegociáveis. Porque não dá para fazer de outro jeito, né? Você quer proteger a Amazônia, tem que ser de um jeito. Não pode ser de Acordo de Paris, a gente tem que ter uma linha. Acabou não avançando. E eu também, eu não fiz questão nenhuma, assim, eu iria por dever. Como eu fui para Roraima, por dever. E é por isso que, assim, ao mesmo tempo que os bolsonaristas não gostaram de mim, o pessoal da esquerda também não gostou, eu lamento, mas, assim, eu sou um técnico. Eu falei, o meu partido é a Amazônia. É a Amazônia, a defesa da Amazônia, meio ambiente. É a Polícia Federal quando eu estou lá trabalhando, né? Se eles querem que eu fale alguma coisa, como é que eu vou falar uma coisa que eu não tenho prova? Ah, mas você acha? Não posso falar, não tem isso de você acha. Quem foi lá e fez a besteira foi o ministro do Meio Ambiente. Por que eu falei dele? Porque eu tenho 2 carrinhos de supermercado de prova contra ele. Eu tenho. Agora, não foi o presidente que foi lá, não foi ele. Ah, mas ele sabia. Não, isso. Não te interessa, né? Não posso falar isso, não vou ser processado, pô. Sim. Se eu tivesse prova, se ele tivesse feito, eu não hesitaria um segundo. Né? Assim, eu não tenho raiva de ninguém. A coisa é técnica, como tem que ser. Delegado, eu quero fazer uma pergunta mais, assim, vamos dizer, otimista. Eu não posso deixar de aproveitar o senhor aqui, pelo fato do senhor ter vivido tanto tempo lá, ter estudado, ter feito sua tese de doutoramento sobre o tema. É o seguinte, o senhor falou alguns minutinhos atrás, o senhor falou assim, o Brasil, os brasileiros, precisam decidir se eles querem ou não proteger a Amazônia, né? E isso, muito provavelmente, reverberaria em um projeto ou em vários projetos, né, nacionais para essa proteção, certo? Eu estava pensando aqui que a gente tem a Amazônia Azul, por exemplo, que tem uma natureza
bem diferente da nossa Amazônia Verde, mas ali no petróleo, o país conseguiu fazer um projeto ou um discurso mais ou menos, quer dizer, menos fragmentado sobre o que deveria ser feito. Existe disputa ainda, mas ali você tem uma conversa entre governo, iniciativa privada, e na área internacional, o Brasil ele é bem propositivo também face à Amazônia Azul, inclusive tanto, não só para garantir nossa soberania, mas inclusive para expandir o alcance dela, né? Está em várias comissões da ONU tentando aumentar, né, as nossas plataformas e tal. Então, a gente pode dizer que é um projeto, um discurso mais ou menos consensual. O que o senhor acha que falta, o que impede que a gente tenha um discurso mais consensual, um projeto mais consensual em relação à Amazônia Verde, que essa ideia de Amazônia Verde é muito mais antiga, né? Ela é anterior ao Brasil, inclusive os portugueses já sonhavam com, né, a Ileia e tal. O que o senhor acha que falta para a gente conseguir consensuar um projeto mínimo de proteção e de desenvolvimento para a nossa Amazônia Verde? Olha, a Amazônia Azul eu conheço pouco, muito pouco, mas considerando que está dando certo, se está dando certo, é porque houve o quê? Vontade política. Vontade política de superar as dificuldades, e devem existir várias. Na Amazônia Verde, a mesma coisa. Existem dificuldades, existem grupos políticos, existe uma organização criminosa que está lucrando muito, né? Existem parlamentares que são a favor da destruição e deixam isso muito claro. Então, se não houver vontade política, porque as ferramentas nós temos hoje, a expertise nós também temos. Isso foi custoso, isso não surgiu da noite para o dia. Né? Essa hora do processo, saber que é para atacar no processo, isso, né, levou tempo para a gente compreender. Então, nós temos a expertise, nós temos a tecnologia. Agora, falta vontade política de atacar o problema. É só isso, só entre aspas, né? Só entre aspas. É preciso que parlamentares se sensibilizem ou que o povo vote em outros parlamentares para defender a Amazônia. É isso que precisa. O povo vai poder ter a opção de votar no senhor? Deixa eu completar, porque o senhor mencionou numa entrevista que estava aberta, talvez, a possibilidade eventual de sair candidato. Isso hoje está mais perto ou está mais longe? Você conhece a história de Cincinnatus, um general romano? Cincinnatus estava se aposentando já, quase. E aí, Roma estava sendo invadida por uma tribo bárbara, que eu não lembro o nome, falava assim, ou você volta, ou Roma acaba. Ele, muito a contragosto, ele foi. Né? Aí venceu, depois chegaram e falaram, agora você tem que ser o ditador supremo, é a hora. Não. Tudo assim. Então, o Cincinnatus ficou como exemplo de servidor público, né? Em prol do serviço. Tanto tem até a cidade dos Estados Unidos, mas Cincinnati. Sim. Então, eu sou muito dessa linha. Eu luto nas trincheiras que eu vejo que posso alcançar um objetivo que é o objetivo da minha vida. Que é o quê? Proteção do meio ambiente, cumprimento da lei da Amazônia, Mata Atlântica, infelizmente, se foi, sobrou pouco, né? Mas eu não descarto, não. Eu não descarto. Mas, assim, realmente, a política não está no meu DNA. Mas... Quantos partidos já te procuraram, delegado? Não, nenhum. Nenhum? Nenhum, não. Caramba! É porque eu não... Não ia falar também, né? Não, eu falaria. As negociações estão avançadas. Não, eu falaria. Eu luto em qualquer trincheira, se for para mudar. Porque eu estou tanto tempo, 18 anos, lutando dentro da polícia, e aí para mudar as coisas, e aí eu me sinto um pouco assim, aquele garotinho na beira da praia, fazendo um castelo de areia, né? Aí vem um grandalhão, pisa no castelo dele e vai embora. Né? Assim, porra, tudo que eu fiz. Esses 10 anos na Amazônia, construindo uma estratégia, metodologias, e tudo que a gente tem hoje mais avançado na Polícia Federal para combate ao desmatamento foi na minha gestão. Isso é inegável, todo mundo sabe. Eu detesto autoelogio, né? Elogio em boca própria, vitupério. Mas só para fins de informação. Mas, assim, eu vejo o que adiantou. Né? Quando vai, tira o outro da Conduba, tira o outro da DEMAP.
Mas o jogo não acabou ainda, delegado. O jogo não acabou. O jogo não acabou. Não, a bola tá rolando. De jeito nenhum. Não, a gente tem que... Born to War. Aí, tá vendo? O senhor falou falou nessa mesma entrevista, falou que naquele momento o senhor via que o senhor tinha mais poder como delegado do que eventualmente como parlamentar, mas a gente viu que são mudanças legais pontuais que poderiam melhorar muito a questão. Então, assim, como parlamentar, o senhor seria muito mais poderoso, consequentemente, para ajudar a alterar essa legislação. Por incrível que pareça, depois daquela entrevista mudou muita coisa. Por exemplo, que mudou? Esse negócio da Coanduba e da saída essa mexida com esses 2 delegados me fez refletir muita coisa. Pô, essa aí, o que está acontecendo? Né? Porque na minha saída, eu poderia imputar isso, uma coincidência, pô, a gente estava entrando no diretor-geral novo, mas depois vai o da Coanduba também. Aí o Rubens sai também. Então, assim, isso me fez parar para pensar bastante. E, de fato, isso que você falou, a gente acaba chegando à conclusão que quem dá as cartas é o legislativo, que faz as leis. Não tem saída, a gente vive num regime democrático, ainda bem. Sim. Delegado, assim, não dá para deixar de falar também, a gente viu a sua situação, viu a situação do seu colega da outra operação, o senhor citou a situação dos servidores do IBAMA, né, que não estão mais lá, e a gente viu recentemente, em relação à Covid, não só aquele irmão Miranda, que era um funcionário público do Ministério da Saúde, mas outros funcionários públicos também do Ministério da Saúde, que muito provavelmente, se não tivessem a estabilidade que o senhor tem, que seu colega tem, que todos têm, teria menos poder ainda, porque o agente público ele tem um poder limitado. Sem a estabilidade, pelo menos na minha opinião, o poder é zero. Né? É zero. Então, assim, eu gostei muito do senhor trazer, a gente fala muito nessa coisa da reforma administrativa, mas esse seu depoimento aqui é muito bom para tipo assim, não exemplo jogar concreto, né? Com o bebê dentro, entendeu? Tipo, o serviço público é um serviço caro, ele não é eficiente, mas tipo assim, olha tudo que o senhor contou aqui. Sim, né? Exatamente. A estabilidade, o senhor imagina. Não, a estabilidade é fundamental, porque o servidor público estável, o servidor público de carreira, ele é como se fosse um vergalhão dentro da estrutura de um edifício, né? Uhum. É a burocracia que entra governo, sai governo, ele está ali. Ele é a representação do Estado. E um exemplo prático de como faz diferença, você pega o Pará. O Pará não faz concurso para analista ambiental. Não faz. Ele contrata por um contrato de CLT, por validade de 1 ano, e não pode ser prorrogado. Não, por coincidência, o Pará é recurso de desmatamento. Ao passo que outros estados, mesmo com todas as dificuldades, ainda tem servidor lá que denuncia, que escreve no parecer. É diferente. Tanto que o Pará nem processo administrativo tem. Nos outros, a situação não é tão ruim. Hoje o estado mais complicado, se resolver no Pará, acho que a gente resolve boa parte do problema do desmatamento da Amazônia, é ali no Pará. Então, se não tiver estabilidade, aí acabou. Acabou. E esse negócio de que o funcionário público é caro, isso é muito questionável, né? Sim. Acho que esse pessoal gosta muito de fazer conta, né? Mas a conta que eles fazem para beneficiar o raciocínio deles. Vamos fazer uma conta de quanto que a Polícia Federal recupera de ativos. Só no Amazonas foram 100 milhões de reais em ouro. Quantos meses de salário, anos talvez de salário que pague? Sim, ouro. O IBAMA, quando ele protege uma floresta que tem tanto de madeira, quanto que está protegendo? Quanto que ele está economizando dos próprios públicos? Então, a Receita Federal, quanto que ela recolhe? Ninguém faz essa conta. Sim. Se fizessem, eu tenho certeza de que a maioria dos órgãos públicos estaria tranquilo. Agora, onde se tem que fazer reforma, não se faz, que são os privilégios. 2 meses de férias, sim. Né? Dentre auxílios aposentadorias aí absurdas. Então, assim, por que isso não é aprovado lá? Passa para todo mundo. Sim. Civil, por que militar. O senhor acha que não é aprovado para o alto escalão essa reforma, hein? O quê? Por que o senhor acha que não é aprovado para o alto escalão essa reforma, que seria bem justa para o Brasil todo?
Eu acho que eles têm mais voz do que nós, né? Lógico. Eu acho que essa é a origem da história do Brasil, aliás, né? A gente volta lá nos donos do O senhor poder, tem nos esperança capitalistas no Brasil? hereditários. Claro, pô. Lógico que eu tenho. Como é que o senhor Lógico. vê os próximos anos no Brasil? Eu fiz um curso uma vez, um curso de operações de selva. Tinha um professor que falava assim: só a dor traz compreensão. Ele volta e meia repetia isso. Um aluno fazia uma besteira, todo mundo pagava. Só a dor traz compreensão. Eu não acho que é só a dor, não, mas a dor traz. Né? E assim, a democracia ela vive de erro em erro, né? E vai melhorando. Então eu tenho esperança, sim, mas acho que mantendo a ordem democrática, que a gente vai à frente. Esses percalços são naturais e a gente vai superar. Acredito muito no Brasil. Não deixo de A gente acreditar já, nunca. a gente já supera em 22 esse percalço ou não? Eu não sei. Não sei. Não sei. Tem que ir. Eu acho que assim, eu sempre. Eu, como servidor público, como pesquisador, eu acho que foi eleito, se eu puder ajudar e estiver dentro da lei, eu ajudo. Uhum. Simples. Simples. Né? Agora, a partir do momento que a coisa muda de figura, aí não contem mais comigo. Não contem comigo. E eu vou. Né? Sim. Porque servidor público ele tem qual a base dele tem que ser a lei, ponto. E assim, e é simples. Seguir a lei é muito fácil. Não tem mistério nenhum. Né? Às vezes, ela pode ter até consequências a curto prazo, talvez desagradáveis. Não vou dizer que o que aconteceu comigo eu gostei, mas se voltasse no tempo, 1000 vezes eu faria a mesma coisa. Uhum. Tem coisas na vida que tem que ser feitas mesmo, não adianta, Tem que ser feito. né? Tem que ser feito. É claro que eu sabia o que ia acontecer quando eu assinei aqui. Uhum. Isso foi idiota, eu estava lendo o cenário. Mas que opção que eu tinha? Não tinha opção. Sim. Tá certo. Caião, vamos chamar o delegado para o nosso desafio, já que ele gosta tanto de uma guerra? Momento Jânio Quadros. Delegado, esse é o quadro fixo do nosso programa, o Momento Jânio. É o seguinte, como o senhor sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o hábito singelo de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Eu quero que o senhor se imagine, hoje, julho de 2021, delegado Saraiva, como atual presidente do Brasil. O senhor foi eleito. O senhor foi eleito em julho de 2021, o senhor é o presidente do Brasil. E que o senhor escolhe uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem ela pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. E claro que o senhor claro que o senhor tem que dividir com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho. Teve gente, delegado, que veio aqui e no Momento Jânio pediu demissão imediatamente. Todo mundo que vem aqui no Política ao Quadrado, ele se torna presidente por um bilhete e a gente afixa esse bilhete no nosso site. Então, todo mundo que vem tem lá o seu Mas seu tem que fazer o desejo. bilhete agora? Não, é um bilhete falado. É agora, mas é um bilhete falado, na verdade, né? E a gente vai escrever no site. Então, no meu primeiro dia eleito. Não no primeiro dia, é o seu mandato. Seu mandato que está no momento de julho de 2021. Pode pensar. Então a primeira coisa é como se eu tivesse eleito hoje. Não, pode ser. Pode ser. Tá. O que o senhor quiser. Mas o senhor é o presidente. A grande medida que o senhor tomaria? A grande medida. Essa pergunta é realmente complicada, né? Como presidente, porque eu nunca eu imagino muitas coisas que poderiam ser feitas na educação, na saúde, né? Pode pensar à vontade que depois a gente corta. Corrupção é crime hediondo. Você mandaria para o quê? Uma proposta de... Proposta solicito análise... Congresso Nacional. Solicito apreciação do projeto que torna corrupção crime hediondo. Tá certo. Perfeito. Delegado, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço.
Eu confesso que eu fiquei um pouco abalada, assim, né, com a nossa conversa, tá? Ainda bem que amanhã já começa o final de semana. Mas, assim, que bom, muito sinal que... Sim. Acho que as pessoas vão gostar bastante e eu desejo para o senhor, assim, muitos bons combates e desejo para a Amazônia que o futuro promissor tão esperado, né, que há séculos é aventado, que ele chegue o mais rápido possível. Eu queria ler também um pedacinho de uma carta que o Euclides da Cunha ele escreveu para o José Veríssimo quando ele estava na Amazônia. O Euclides da Cunha ele foi convidado pelo Barão do Rio Branco em 1905, e a carta data de 1905, para ele fazer uma demarcação, um levantamento cartográfico das cabeceiras do Rio Purus, que era um local que tinha conflitos entre caucheiros peruanos e seringueiros brasileiros. Ou seja, né, a Amazônia em conflito há muito tempo. E o trechinho da carta de Euclides é o seguinte, abre aspas. Sem o querer, achei o traço essencial deste portentoso habitat. É uma terra que ainda se está preparando para o homem que a invadiu fora de tempo, impertinentemente, em plena arrumação de um cenário maravilhoso. Um beijo, delegado. Obrigada. Um beijo, obrigado. Muito obrigado, delegado. Linda essa passagem. Linda, né? Sim. Obrigado, Caio. Muito obrigado. Excelente. Ótimo programa. Deixa a gente... pede a música, Caio. Pede a música. Isso, delegado. Todo mundo que vem aqui, a gente pede para que o convidado nos fale a música da vida deles, porque a gente tem uma playlist no Spotify e tem a música da vida de todos. Qual é a música da vida do delegado Saraiva, hein? Bola de meia, bola de gude, Milton Nascimento. Linda. Essa é fácil. E eu usei como epígrafe na notícia crime para o Supremo. Sério? Que legal. Posso aceitar sossegado qualquer sacanagem, isso é coisa normal. Caramba! Muito bom, pessoal. O conhecimento do delegado sobre a Amazônia é muito importante para o Brasil. Eu acho que foi um programa bem esclarecedor. Eu quero agradecer muito ao delegado e convidar vocês a seguirem a gente nas redes sociais. A gente, inclusive, criou recentemente um grupo no Facebook para a gente se aproximar mais, para a gente trocar mais ideia. A gente também está no Instagram, está no Twitter e estamos também em todas as plataformas de áudio. É isso, muito obrigado e um grande abraço. Beijo, gente!